infância. Tá? João capítulo 6, abra sua Bíblia. Saúdo você também, só para ser educado, a você que está online, mas o negócio é vir para cá, gente. É presencial. É incrível, graças a Deus aqui não temos isso de maneira tão intensa. Mas há igrejas que até hoje o pessoal trocou o presencial mesmo, gente. Tem pastor que já não sabe mais o que vai fazer. Mas que bom que você está aqui, você prioriza o presencial e fica no online quando tem a sua dificuldade. Já você tem que falar mais baixo, filho, porque você fala muito forte, meu filho. Você está com a voz muito grossa. João capítulo 6, versículos de 1 até 14. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Anota só na mente, ou se tiver caneta anotando na Bíblia, a palavrinha sinais vai se repetir em todo o Evangelho de João. Para João, os milagres de Jesus eram sinais. Esse foi o quarto sinal. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. 1 denário era o salário de um dia. Então, foi o mesmo que Filipe tendo dito, nem por 200 dias de trabalho, de salário, daria para comprar pão para essa multidão toda. Se a gente terminasse o texto aqui, iríamos dizer, opa, não deu, né? Tem uma necessidade, mas não tem o que fazer. É isso? Não. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, só repita comigo a palavra satisfeitos. Jesus disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, mais uma vez, Deus,
nos fale com a sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante, queridão e queridona, de um dos mais notáveis milagres de Jesus. Eu ouso dizer que de todas as suas grandes obras, nenhuma foi realizada de maneira tão pública quanto esta, diante de muitíssimas testemunhas. Jesus já havia curado pessoas dentro das suas casas, Jesus já havia curado pessoas enquanto ele caminhava, Jesus já havia curado pessoas em pequenas aldeias. Agora uma grande aglomeração diante de muitíssimas testemunhas. E Jesus aqui realiza esse milagre notável. Há uma curiosidade muito interessante, porque o primeiro sinal no Evangelho de João, o primeiro milagre, foi Jesus ter transformado água em vinho. O quarto milagre foi Jesus ter multiplicado pães. Ambos os milagres foram milagres de criação. Isto é, a partir do que tinha, Jesus fez algo de extraordinário. Eram 6 talhas de água, lá em João, capítulo 2, e Jesus transforma 6 talhas de vinho. E aqui eram 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica os pães, os peixes, e alimenta a multidão. É só uma curiosidade, mas é muito interessante. Primeiro sinal, vinho. Quarto sinal, pão. Ambos fazem parte da ceia do Senhor. Até hoje, a igreja vem sendo abençoada, suprida. E lembra da palavra que eu pedi para você repetir? Satisfeito. Você está satisfeito com Jesus? Você está satisfeito com aquilo que Jesus está lhe dando? Satisfeita, minha irmã? De todos os milagres de Jesus, este é o único que é relatado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas João conta alguns detalhes. Jesus tomou a iniciativa do milagre. Ele não esperou a sugestão dos outros. Os outros evangelistas comentam da perspectiva de que os discípulos começaram a ficar preocupados porque havia uma grande multidão e perguntaram: como é que a gente vai alimentá-los? E aí vem a famosa frase de Jesus: dai-lhes voz de comer. Mas João, a sua perspectiva é apresentar que, na realidade, Jesus sabia, desde o princípio, daquilo que ele iria fazer. Os discípulos aqui, nesse relato de João, mostraram-se embaraçados por terem tão pouco alimento. Filipe, por exemplo, chega a ser muito matemático, muito calculista. Ele não era o tesoureiro, porque o tesoureiro era Judas, mas ele era alguém que fazia suas contas e falou o seguinte: poxa, 200 denários não vai dar para alimentar essa multidão toda. Eu tenho para mim um palpite, Mateus, digo eu, não o Senhor, que 200 denários era o que os discípulos tinham na caixa, no caixa deles. Então, quando Filipe fala assim, nem mesmo 200 denários daria para alimentar a multidão, é o mesmo que ele tivesse dito: nem se a gente desse tudo que a gente tem. E interessante é que André, que é o nosso personagem aqui, ele apresenta o menino, mas João logo diz que ele mesmo admite: mas que lanche, é pouco, né? Não é o suficiente para alimentar essa grande multidão. Versículo 9: que é isto para tanta gente?
É também João que coloca os nomes dos discípulos aqui, André, Filipe, dando esse destaque. E é dada uma saliência toda particular à magnitude desse suprimento, né? Foram alimentados tanta gente. Os detalhes. Em João, o milagre é considerado sinal, como que uma placa que anuncia a missão de Jesus. Um comentarista vai dizer que Filipe não sabia o que fazer. André também não sabia. Mas teve a coragem de chamar a atenção de Jesus para o rapaz que tinha o seu lanche. Muitas vezes nós não sabemos também o que fazer. Muitas vezes nós vamos combinar uma coisa, a gente nunca sabe. Mas o ponto de partida é sempre levar o que a gente tem, ou o que a gente conseguir, até Jesus. A gente nunca vai saber, queridão e queridona, o que Jesus poderá fazer com aquilo que a gente colocar em suas mãos. Mas a gente pode ter a expectativa de que Ele sempre, preste atenção, Ele sempre vai fazer algo novo e criativo. Sempre. É muito interessante também, o John MacArthur fala nisso, né? E eu já repeti aqui para vocês, que Jesus nem precisava do almoço daquele menino, né? Ele poderia ter criado o alimento do nada. Mas Deus gosta de pegar as dádivas, as ofertas de pessoas pequenas. Dádivas sacrificiais e insignificantes, para fazer grandes coisas. O pastor Fernando Brandão contou hoje que ele estava num acampamento de promotores e uma menininha, o Kelly, de 8 anos. Maria Emília tem 8? Não. Tem 9, né? Então vamos pensar na Maria Emília, porque 8, 9 está parecido. Uma menininha chega para o pastor Fernando e diz assim: estou vendendo picolé. Pastor Fernando é diretor da Junta de Missões Nacionais, né? E aí o Fernando falou o seguinte: mas menina, você está vendendo picolé para quê? E a menininha de 8 anos olhou para o pastor Fernando, acho que ela nem tinha ideia quem era o pastor Fernando, né? Respondeu como criança: eu estou ajudando para missões no sertão. Depois ela ficou toda feliz que o pastor Fernando comprou todo o picolé que ela tinha, R$42 de picolé. Mas o interessante, e essa foi a fala do pastor Fernando, é a minha também. Aquela menina precisava vender picolé? Não. Mas ela tinha uma causa. Jesus precisa de mim, de você, para completar a obra? Sim. Mas nós somos os únicos. Se a gente não fizer, então deu ruim para Deus? Não. Mas nós vamos perder o privilégio de participar. É o lanche do menino. É o lanche do menino. Por isso, João Renato, a grande ideia desta passagem é: Jesus é o agente dos milagres. E nós somos seus Andrés, fiéis nas pequenas coisas. André é o discípulo das pequenas coisas. Ele é o primeiro a ser chamado lá em João 1, e ele vai ganhar o seu primeiro novo convertido para Jesus, o seu irmão, Pedro. Achamos o Messias. Ponto. Aqui, André leva a Jesus o menino que tinha um lanchinho, que daqui a pouco eu vou dar algumas curiosidades sobre esses pães e os peixes. Não é nada que você está pensando. Você está pensando naquele pão francês, bonitão, grandão, que o Fabiano faz, com aquele peixão. Não, não é nada disso. Daqui a pouco eu vou explicar que pão era esse e que peixe era esse. Mas Jesus alimenta uma grande multidão. André precisou ver o pequeno.
Mas o nosso problema, olhe para mim, é que a gente não é fiel no pequeno. E a gente precisa aprender a ser fiel no pequeno. A gente precisa aprender a valorizar os detalhes. Deus está nos detalhes. A obra de Deus na nossa vida está, olhe para mim, nos detalhes. E em João capítulo 12, André vai levar um grupo de gregos para conhecer a Jesus. João Renato, dos versos 1 a 7, nós temos aqui um processo do milagre. Eu não vou entrar em detalhes aqui, queridão e queridona, mas há um processo do milagre. É sempre assim? Não. Às vezes o milagre é um ato. Haja luz, houve luz. Ser curado, foi curado. Mas aqui dos versículos 1 a 7, nós temos um processo. Jesus atravessa o mar da Galileia. Jesus tem uma multidão que o seguia. Ele prega a essa multidão. Quem gosta de assistir séries, assista o The Chosen, a 3ª temporada. Esse episódio aqui. Eu sempre tive a ideia de que como que Jesus pregou para 12.000 pessoas, sem microfone, como foi? Quem assistiu o episódio, assistiu, Beto? Beto é The Chosen purinho. Jesus pregava aqui, Pedro ouvia, pregava a mesma mensagem para o outro grupo, André ouvia de Pedro, né, e pregava para o outro grupo, Tiago, João, Felipe, Natanael, até o coitado do Judas teve que pregar também. Eu achei linda a exibição disso através das telas. Você lembra, Juliano? Na 3ª temporada, só está em legenda. E só no aplicativo também deles. Fantástico. Processo. Eu creio que a ideia do autor, do diretor, tem muito a ver com essa realidade. Todos precisaram participar. Filipe precisou demonstrar sua preocupação. Onde vamos comprar pão? Gente, tem gente que fala o seguinte: mas pastor, tem gente da igreja que não tem fé, só pensa em dinheiro, no sentido de planejamento. Gente, tem que ter um Filipe. Que eu não vou identificar aqui quem é Filipe, mas nós temos gente que é Filipe aqui. Onde nós vamos comprar? Como nós vamos comprar? Nem a gente pegando todo o caixa da igreja não vai dar para alimentar. Tem que ter alguém assim. Mas Jesus, versículo 6, sabia o que estava para fazer. Esse milagre expõe as credenciais de Jesus. Ele é o agente. Uma história como essa deve trazer ensino e encorajamento para todos nós. Ele sabe o que está fazendo. O Berval, ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele sabe o que está fazendo na igreja. Quando eu estou no meu gabinete, orando, no meu quarto, chorando diante de Deus, eu oro, choro, mas eu sei que o versículo 6 é verdade. Ele sabe o que está para fazer. Ele sempre sabe. Sempre sabe. John MacArthur fala sobre mentalidade celestial e satisfação adiada. Mentalidade celestial é tirarmos os nossos olhos das ofertas do mundo, quando buscamos realização, colocando essa expectativa na suficiente provisão de Deus. E satisfação adiada é anuir, concordar, aceitar a vontade de Deus.
e crendo que no momento oportuno Ele vai fazer. Isso se chama paciência. Na Bíblia, preste atenção, paciência é isso, é aguardar o momento de Deus agir. Quando Ele achar oportuno, Ele vai fazer. Uau! Quando Ele achar oportuno, Ele vai fazer. Daí, João Renato, Jesus se apresenta como esse autêntico pão, por quê? Porque André, no versículo 11, apresenta esse lanche do menino. E isso é para lembrar, amados, aquilo que está em João 6, ele vai dizer mais tarde, Jesus é o verdadeiro pão que deve ser dado pela vida do mundo. Ainda no capítulo 6, versículo 33 diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Olha só, esses discípulos são topados mesmo, né? Ele estava ali com ele. Ele estava se dando a eles. Mas mesmo assim, o quê? Dá sempre desse pão. Versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Sabe qual é a referência desse texto, João 6? Lá em Êxodo, no episódio do maná. Como que o Senhor nunca deixou faltar nada. Você pode dizer comigo, nada. Nada. Está lá em Êxodo 16. Aquela refeição sagrada, aquele maná que sustentou a multidão no deserto, aponta para Jesus, o verdadeiro pão de Deus. Agora, eu prometi e vou falar. André diz assim no versículo 9, aqui está um menino que tem 5 pães. João é o único que vai destacar isso daqui. Não sei se você está prestando atenção aí. 5 pães de cevada. E 2 peixinhos, André. Beto, eu não sei se você já parou para pensar, pão de cevada. O pão de cevada, naquele tempo, também era chamado de pão dos pobres. Era o pão mais barato que havia. E peixinhos aqui era uma espécie de pasta, tipo geleia. Pão de cevada, vou entrar na sua área agora, hein? Era assado em fatias de cerca de 30 centímetros de diâmetro. Por isso que esse pão não era cortado, ele era partido. 5 pães de cevada, amados, era muito pouco. Até para aquele menino era pouco. E peixes aqui é tipo uma conserva. Aquela geleia de pão, a grosso modo, o mais barato possível. Olha para mim, amados. Às vezes a gente acha que quem mantém a obra de Deus são os ricos, né? Ah, igreja tal deve ter gente rica lá. Tem rico, mas quem contribui com mais generosidade são os pobres. Eu ouso a dizer, Eliana, que tinha gente com um lanchinho mais sofisticado ali. Como diz outro, digo eu, não o Senhor. Mas André identificou aquele menino, que poderia também, a ênfase não é no menino, né? Só na música do 4x1, que quem poderia imaginar que ele ganha algum tipo de destaque. Mas o menino também se silencia. Ele entrega. Ele entrega. Ele poderia dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Pão pouco, meu lanchinho primeiro.
já é pão de cevada, já é um pão merreca. O peixe é peixinho. Mas, amados e amadas, o verdadeiro pão estava lá. O verdadeiro pão é Jesus, amados. Eu não quero ficar contando história triste, não, senão você vai chorar e eu também. Mas quem aqui já passou por necessidade, precisa ter passado fome. Talvez você nunca tenha passado fome. Talvez até alguns aqui tenham passado. Mas necessidade, sabe aquela coisa de completar o café com farinha para poder dar sustância? Ser criado numa família que você pega um ovo e divide para 4. Alguma dificuldade, alguma necessidade que talvez você tenha passado, ou talvez até passe hoje. Quando você está diante de Jesus, que é o pão da vida, você passa. E ao final de tudo, você se alimenta dele. E você se satisfaz nele. Crendo que essa prova vai passar. Tem pai de hoje que é ainda pai do modo antigo, que esses são bons mesmo. Coloca comida na mesa. Eu não gosto de abóbora. Põe mais abóbora para ele. Ele precisa aprender a gostar. Não é? Nós precisamos aprender, amados, a sermos gratos ao Senhor pelo que temos. Há um ditado popular que diz que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Eu olho para os jovens aqui, adolescentes estão aqui, talvez não tenham ideia do que é isso, porque, Juliana, nunca passaram. A gente sempre deu tudo. Mas tem que chegar um momento que, olha, eu falei hoje com um pastor amigo meu, falei, olha, nós estamos ajudando fulano de tal, mas nós estamos fazendo mal para ele. Porque ele precisa aprender a passar aperto, senão ele nunca vai valorizar. É meio duro o que eu falei, mas é verdade. Tem gente que não adianta. A pessoa sentiu necessidade, você supre. Depois você supre. A pessoa nem falou, nem pediu nada, você já dá. Não. Jesus vai se mostrar suficiente quando Ele for o único na nossa vida. É aquela questão, Deus só vai ser tudo para a gente se Ele for tudo que a gente tem. Porque enquanto a gente tem Deus, mas tem uma mãe para nos ajudar, um pai para nos ajudar, um amigo que a gente pode pedir, Deus vai ser tudo para você quando Ele for tudo, a única coisa que você tem. Aí você vai olhar de um lado e para o outro, vai olhar para cima e vai dizer, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dá para completar? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. João Renato, também teve todo, amados, uma provisão a uma multidão faminta, e nessa provisão a uma multidão faminta, nós temos mais do que suficiente. Hoje, quando a gente vivencia, Arthur, alguns milagres na nossa família, na nossa vida, a gente fica feliz quando dá na conta, né? Eu converso com alguns irmãos e falo assim, pastor, esse mês deu na conta. Não tenho nada, mas também não devo nada. Amém, aleluia, amém. Deu na conta. Mas esse milagre de Jesus aqui ainda sobrou. Aleluia.
Mas preste atenção aqui, não vou entrar em muitos detalhes não, mas Jesus teve que organizar a situação. Jesus não é da bagunça não, não é de qualquer jeito não. Tá ok? A partir do versículo 12. Estão comigo ou não estão? Jesus pegou os pães, na verdade não é a partir do 12, né? A partir do 10. Primeiro, se assenta no chão. Depois, Jesus pega os pães, dá graças e começa a distribuir. Ah, amados, essa cena eu queria ver. Imagina. Por que sobraram 12 cestos? Porque tinha um cesto para cada discípulo. Então mentaliza comigo aqui. Jesus ora, pega o lanchinho do menino. Os 5 pães de cevada bem aqui na mão, levezinho, a pasta de peixe. E ora. Mas antes ele dá um cesto para cada discípulo. Pedro, toma o seu cesto. André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Judas Tadeu, aquela turma toda. E aí Jesus ora, está diante e começa a fazer fila de gente com cesto vazio. E Jesus vai colocando. O outro. Jesus vai colocando. O outro. Jesus vai colocando. E vai distribuindo. Olha lá, está todo mundo sentado, organizado. Se você quer organizar uma multidão, esse aqui é um princípio. Ajudou a primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, galeria, tem mais alguém e tal. E os 12 ali. E os 12 ali. A fila do cesto. Vinha com o cesto vazio, saía com o cesto cheio. Cesto vazio, cesto cheio. Terminou. E aí, todo mundo repetiu? Lorena, repetiu? Não, eu quero mais. Então tem mais. Está ali, repetiu e tal. Cesto vazio, cesto cheio. De repente, está todo mundo satisfeito? Está todo mundo satisfeito? E cada discípulo continuou com seu cesto cheio. Se você acha que eu inventei essa ideia de que podia repetir, versículo 11, é base bíblica para se repetir quando está com fome, viu, João Marcos? Você segue isso daqui mesmo sem saber. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, versículo 11, e também igualmente os peixes, grife aí, tanto quanto queriam. Tinha prestado atenção nisso, Linal? Tanto quanto queriam. Quer mais? Tem. Na obra de Deus é assim, Vera. Quer mais? Tem. Quer mais unção? Tem. Quer mais provisão? Tem. Quer mais fé? Tem. O nosso Deus é um Deus ilimitado. É um Deus que gosta de abençoar os seus filhos. O maior prazer de Deus é ver os seus filhos bem alimentados. Em todos os sentidos. Não apenas do pão da terra, mas também o pão do céu. Sobraram 12 cestos. E Jesus diz assim, olha, recolhe os pedaços, hein? Versículo 12. Para que nada se perca. Mas eu não vou entrar em detalhes agora, mas o mundo inteiro, não é só o Brasil, vive a cultura do desperdício, não é? Por exemplo, vai chegar um determinado ponto, eu não sei, Sofia, João Marcos, a Júlia, mais a Júlia também, se falar Maria Emília e a Linda, então, o mundo não vai saber mais o que vai fazer com o seu lixo, por exemplo. É muito desperdício. Quem trabalha aqui em hotel, na casa dos magnatas, é muito desperdício. São 30 milhões de brasileiros que passam fome e tem muito desperdício por aí. Muito. Mas o princípio de Jesus é para que nada se perca. Jesus
havia ordenado aos seus discípulos que alimentassem o povo. André sabia que ele não daria uma ordem como essa sem torná-la possível. Por isso que André fez o melhor que pôde. O que eu aprendo com André, o discípulo de Jesus, é isso. Ele fez o que pôde. Ele identificou a única fonte de comida. Só tem isso? Jesus, só tem isso. Jesus, amados, ele tinha uma paixão por aqueles que apresentavam tudo que tinham. Lá em Lucas capítulo 21, você conhece a história, eu não vou nem ler o texto todo. Os ricos lançavam dinheiro na caixa de ofertas. Uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas. E Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Mas esta da sua pobreza, olhe para mim, deu tudo o que possuía. Tudo. Em outras palavras, a pessoa pobre que dá tudo o que tem, está dando uma oferta muito maior do que a pessoa rica que contribui com ofertas muito mais altas, mas que são apenas sobra. Sobra. Não dá para entender isso, amados, mas André parecia saber que não estava desperdiçando o tempo de Jesus. André poderia pensar, mas eu vou levar esse menino com 5 pães e 2 peixes, o que é isso? Mas ele mesmo assim levou para Jesus. Queridão, queridona, olhe para mim. Não fica pensando assim, mas é tão pouco que eu posso fazer para o Senhor, eu só posso fazer isso. Apresenta para o Senhor. Não, é tão pouco que eu posso dar, dê para o Senhor. Para de pensar que Deus, de alguma forma, vai deixar de receber o seu serviço através de Jesus, só porque você não pode dar muito, ou algo que seja expressivo aos olhos humanos. Eu parei para pensar essa semana em cada um dos discípulos que a gente já estudou, e o que eles têm a nos ensinar a respeito de como que a igreja do Senhor precisa ser. Eu fiz esse exercício assim, espontâneo. Por exemplo, Pedro. O que a igreja deve ser à luz das características de Pedro? Tem que ser uma igreja corajosa. Tem que ser uma igreja impetuosa. Tem que ser uma igreja que tenha sempre o que falar. Tem que ser uma igreja ousada. Por exemplo, Tiago. O que a gente pode aprender de Tiago acerca de como uma igreja deve ser? Olha, Tiago, ele era alguém que inicialmente, junto com seu irmão, desejava ficar ou na direita ou na esquerda do próprio Jesus, mas ele aprendeu que isso não competia a ele. Ele se colocou no seu devido lugar, tanto é que foi o primeiro discípulo a morrer. Seu ministério foi curtíssimo. Como que uma igreja deve ser à luz de Tiago? A gente precisa parar de querer ser alguma coisa de especial neste mundo. Ou desprezar os holofotes, a fama, a ostentação, para sermos uma igreja que apenas serve, que se coloca à disposição, inclusive, para morrer, mas jamais perder o seu senso de missão. A gente viu sobre João, não é? De Boanerges, como era chamado junto com seu irmão, filho do trovão, para ser discípulo do amor. Como que uma igreja pode aprender a ser como João? A gente precisa aprender a amar as pessoas, sobretudo os não amáveis, os detestáveis.
Devemos fazer do amor nosso estilo de vida. Amar indistintamente. E André? Como a igreja deve ser? Como André, a igreja precisa levar pessoas para Jesus. Entendendo que a igreja não salva, amados. O pastor não salva. A denominação, por mais séria que seja, não é detentora da graça de Deus. Não há exclusividade. Porque só Jesus Cristo é quem salva. Alguém já disse que evangelizar pode ser ilustrado como um mendigo que fala para outro mendigo onde se encontra pão. Como André, nós aprendemos isso. Uma igreja local saudável, vai dizer Merck Sayers, é um grupo dispar e desalinhado, de pessoas bastante comuns, que clamam a Deus, caem aos pés de Cristo, são cheias da sua presença e se tornam agentes contagiantes do reino no mundo. Para terminar, João Renato, próxima tela. Vocês conhecem essa bandeira? Eu não vou, curiosidade, né? Essa é a bandeira da Escócia. É a cruz de Santo André. Essa é uma das bandeiras mais antigas do mundo. Remonta ao século VIII. Segundo a história, em uma batalha travada entre os nativos escoceses e os povos anglo-saxões, no século VIII, houve desespero. E os nativos que estavam defendendo aquela terra ficaram cercados. Nisso, preste atenção, o líder dos escoceses orou para que suas tropas conseguissem dar a volta por cima. Naquela mesma noite, teria aparecido o próprio apóstolo André, que pela tradição morreu em uma cruz em forma de X. No sonho, aquele líder escocês ouviu que o seu exército venceria aquela batalha. No dia seguinte, o céu amanheceu com várias nuvens que se juntaram, formando uma cruz. E com esse incentivo, os escoceses conseguiram êxito na batalha. A tradição católica diz que era o ano 60 depois de Cristo. Paulo ainda estava vivo. Seu irmão Pedro ainda estava vivo. Iria morrer cerca de 10 anos depois. E André estava pregando. Ele que já havia evangelizado na região da Rússia, onde hoje é a Rússia. O patrono da Rússia também é Santo André. Ele que havia evangelizado também a Grécia, a região da Grécia. E havia, há quem diga também, ido para a Grã-Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, Escócia.
E diz a tradição que, igual mais tarde o seu irmão, que fora crucificado de cabeça para baixo, Pedro, por ordem do governador, André foi amarrado à cruz, em forma de X. Isso para prolongar o seu sofrimento. Ele ficou pendurado por 2 dias. E por 2 dias, ele exortava quem passasse perto a receber a salvação em Cristo Jesus. No 3º dia, o governador mandou soltá-lo. Mas ele fez a seguinte oração: ó Senhor Jesus Cristo, não permita que o teu servo seja libertado e volte a habitar entre os homens. Por favor, receba-me, ó Deus, meu Deus. Eu tenho te conhecido, te amado, me apegado a ti e desejo contemplar-te. E a história diz que André morreu antes mesmo de ser solto, naquele 3º dia. Senso de missão cumprida. É isso que eu quero propor para todos nós, esse meu último minuto de mensagem. Para que quando chegar o final dos nossos dias, como o pastor Paulo hoje chegou à tarde, a gente não fica com aquele senso de que eu poderia ter feito algo mais. Eu poderia ter me dedicado mais. Igual aquela música popular, né? Poderia ter amado mais, poderia ter... Não. Um senso de missão cumprida. Se eu fosse escrever a lápide para André, eu escreveria: André fez o melhor que pôde. Que esse seja o nosso fim também. Você pode dizer amém? Abaixa a cabeça e diga: Deus, eu vou fazer o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. Minha vida, meus dons, meus talentos, meus sonhos, minhas habilidades, minhas expectativas, o melhor dos meus dias. Eu, como André, não vou pensar: isso é pouco. Não, eu vou entregar para Jesus tudo o que eu tiver em mãos. Deus, essa é a noite em que teu povo foi abençoado com essa palavra. Eu saio daqui motivado a fazer o melhor que eu posso. E os meus irmãos e as minhas irmãs também, eu sinto aqui do alto desse púlpito, ó Pai, essa mesma vibração. De não ficarmos pensando em quem não veio, em quem poderia ter vindo, de potencial perdido. É bom parar para pensar nisso também, para orarmos por esses, mas é bom também saber que o Senhor tem contato conosco. Os 5 pães e 2 peixes que estamos aqui, nós os Andrés, queremos ser fiéis nas pequenas coisas. Nos ajude, Deus. Saiamos daqui gigantes,
reconhecendo que de fato o Senhor é aquele que opera, como diz a tua palavra aos Filipenses, tanto querer como efetuar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão, queridona, e diga a Deus: Deus, me faça um André na tua casa.